Bom, quero falar aqui agora sobre o Bruno Rodrigues e uma proposta e procura de times do futebol japonês para o atacante. Essa informação é divulgada pela TV Band Minas e pelo Thiago Fernandes, que inclusive na última terça-feira o jogador se reuniu com representantes de um clube japonês em um restaurante em Belo Horizonte, disse aí, no caso, a TV Band Minas. Então é uma expectativa que o Cruzeiro já tem algumas semanas de fazer a compra em definitivo do jogador, que tem 33% dos seus direitos econômicos já comprados pelo Cruzeiro no ano passado, tá? Até trouxe aqui para vocês, valor total de 4 milhões de reais, o Cruzeiro seria, se não me engano, 20 parcelas de 200 mil por mês, então o Cruzeiro já deve fazer esse quitamento e comprar um percentual que já está estabelecido em contrato para ter os direitos federativos, e aí sim, ao invés de ser a Tombense que escolhe qual que vai ser o destino do jogador, o Cruzeiro, já tem esse valor fixado e pode pagá-lo a qualquer momento até o final da temporada. Então esse risco dele sair existe, mas ele sair com um valor baixo, não rendendo nada para o Cruzeiro, essa possibilidade já está muito bem, diria que amarrada no contrato, para se ele sair, no mínimo render uma quantia que o Cruzeiro queira. Então não acredito que vá ter negócio nesse momento, mas que com certeza, tendo o principal jogador ainda muito jovem, num setor que chama muita atenção, que é de um ponta, ele tem apenas 26 anos de idade, com certeza vai aparecer várias sondagens. Na atual temporada, o jogador de 26 anos soma até aqui 21 atuações, 7 gols e 5 assistências. Nos últimos jogos ele marcou contra o Grêmio, assistência contra o Flamengo também, e vem de uma fase muito boa. Desde a temporada, se você for pegar do início de 2021, quando ele sai do São Paulo, vai para o Famalicão de Portugal em março e joga muito bem também no futebol europeu antes de vir para o Cruzeiro. Igual eu falei, então por essa questão do Cruzeiro já ter esse contrato com ele muito bem definido, que tem a prioridade na compra, um valor já fixado até o final do ano, e o Cruzeiro já deixou claro que vai fazer esse pagamento agora, nesse mês de julho, agosto, quando reabre a janela. Então o Cruzeiro está bem tranquilo em relação ao futuro do jogador. E aí sim, se aparecer uma proposta de um time japonês, enfim, da Rússia, que ele já foi especulado, aí vai ser outra história, vai ter que sentar, conversar, mas não acho que deva ter negócio nessa temporada, tá? Porque o Cruzeiro possivelmente, poderia chegar a 20 milhões de reais pelo Bruno Rodrigues, que seria muito complicado o Ronaldo abrir mão do seu principal jogador no meio da temporada, sabe? Pro ano que vem, uma proposta ainda maior, quem sabe? Mas por agora, eu acho que é apenas conversas, não vejo que, porque se reuniu então quer dizer que ele quer sair, ou por exemplo, já tem conversas para deixar o Cruzeiro, não acho bem assim, até porque especulações, rumores acontecem toda hora, e eu vejo que o que sai para mídia, o que nós ficamos sabendo, deve ser de 1%, do que realmente acontece. Enfim, se fosse para negociar o Bruno Rodrigues nesse ano, acho que ninguém negociaria, mas se fosse no ano que vem, um valor que faria você se convencer de que valeria a pena, quanto seria se o Cruzeiro pagou 16 milhões no Wesley? Quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Quero falar aqui também sobre o Thiago Neves, que foi anunciado por um clube de futsal, que é no caso o Resenha FC, enfim, um clube que tem, no caso, alguns outros ex-atletas e tudo mais, e é uma modalidade que tem crescido bastante nos últimos meses aqui no futebol brasileiro, e no caso ele foi anunciado por esse clube e falou, bom dia, cara, em relação ao bom dia, Zezé, fala Zezé, enfim, tava lá dando uma provocada, mas muito mais em relação ao marketing em si. Não acho que o Thiago Neves tenha um orgulho nessa parte da sua carreira, e muito mais por fazer algo que todo mundo zoa ele, Se todo mundo tá perturbando, com certeza ele vai usar isso ao seu favor para não ficar uma zoação muito maior do que seria para ele, mas é claro que para a torcida do Cruzeiro pega muito mal, e muita gente falou, justamente sobre isso nesse seu anúncio, que eu até fiquei surpreso, Eu vi ali as fotos e tudo mais, pensei que seria algum clube da Ásia, que pelas fotos da camisa e tudo mais, mas não, é uma equipe de futsal que eu não sei necessariamente a intenção, se eles vão fazer um campeonato e tudo mais, porque tem sim vários outros ex-atletas, acho que até o Luva de Pedreiro também, mas não tem, parece que nenhum, uma grande visibilidade até nesse primeiro momento. Talvez seja alguma modalidade que cresça aí para os próximos anos. E vale lembrar que o Thiago Neves, na teoria, ainda não se aposentou, 38 anos de idade, para falar a verdade, desde quando ele sai do Cruzeiro. Deixei aqui para vocês também, ele não consegue jogar. O último ano que ele jogou com muita frequência, mesmo com aquela temporada horrível do Cruzeiro, ele ainda teve bons números, 41 jogos, 9 gols e 7 assistências, 16 participações em 41 jogos. Depois de 2020, 14 jogos pelo Grêmio, apenas 1 gol. Pelo Sport, ele termina 2020 bem, 25 jogos e 6 gols na Série A, além de 2 assistências, mas 2021
joga ali apenas 21 partidas e 2 gols, e basicamente no meio daquela temporada ele já para de jogar. Igual eu falo, né, eu acho que o Thiago Neves não deve voltar a jogar profissionalmente, até porque tem 2 anos já isso, né, isso aí foi em julho, agosto de 2021, já estamos em 2023, indo para junho, né, agora, e não acho que ele deva voltar a jogar aí pelos gramados, mas quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha sobre isso, né, e o atleta aí que é uma mistura de amor e ódio muito grande, principalmente pela conquista da Copa do Brasil, fundamental lá em 2017, marcou 17 gols e 10 assistências naquele ano, 2018 mais 15 gols e 3 assistências, mas o desempenho em 2019, as atitudes fora de campo, acabou que queimou completamente o desempenho que o Thiago Neves teve aqui pela torcida, e como é algo recente, eu acho que não vai mudar tão cedo, tá? Quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero falar aqui então sobre o Marinho, onde o Flamengo nessa última terça-feira comunicou, né, de que o atleta está afastado por tempo indeterminado, ou seja, possivelmente se não aparecer proposta no meio do ano, ele deve treinar separado até o final do seu contrato, que vai até dezembro dessa atual temporada. No caso seria problemas disciplinares, porque ele se recusou a viajar contra a partida contra o Nublense pela Libertadores, alegando problemas físicos e enfim. Depois disso, vários torcedores do Cruzeiro comentaram, até aqui o Leonardo Garcia Gimenez falou, né, sei que é um jogador caro, mas se eu sou o Cruzeiro, tento o empréstimo do Marinho até o fim do ano, até porque o time precisa de um ponta-direita para, no caso, desafogar o Bruno Rodrigues. Só vale lembrar que o Bruno Rodrigues é ponta esquerda, tá? O lado direito é quem joga o Wesley. Enfim, eu acho que realmente é uma excelente opção e é essa a minha análise que eu faço desde quando ele foi especulado, porque não foi eu que comecei com essa história do Marinho no Cruzeiro, já teve várias especulações e o Cruzeiro, não temos certeza, mas nossa, já teve alguns portais relevantes afirmando que o Cruzeiro foi um dos times que monitoraram a sua situação desde o final do ano. Não ficaria surpreso, mas longe de chegar a fazer uma proposta ou ter o real interesse na sua contratação. O salário dele vai, aí, ó, de acordo com alguns portais, até deixei aqui, ó, da ESPN e do Coluna do Fla, onde ele ganha 800 mil por mês lá no Flamengo, e o São Paulo, que é outro time interessado, tem interesse nele, mas 800 mil é quem recebe o Caleri no São Paulo e é o único que recebe um valor tão alto. Os outros é 400, 500 mil, uma realidade até parecida com a do Cruzeiro, apesar do São Paulo ter vários jogadores que ganham 400, 500 e 600 mil por mês, né? Então, esses 800 mil por mês aí é o que pega, porque o Flamengo ele tem contrato até dezembro ganhando esses 800 mil. O que seria mais conveniente para ele? Ir para um Cruzeiro, para o São Paulo para ganhar? Acho que o Cruzeiro tem condições, viu, de pagar 400, 450, até 500 mil no Marinho, mas abrir mão desses 300 mil por mês, na teoria sem fazer nada, tendo o contrato com o time até o final do ano, ou se mudar para o Cruzeiro, para o São Paulo, por exemplo, e aí sim, ganhar esses 500 mil, 400 mil por mês a partir do ano que vem. Então é complicado, muito difícil ficou essa situação aí do jogador, que atualmente tem seus 33 anos de idade. O Flamengo já deixou claro que libera, tá? De acordo com o Nicola, o São Paulo que tem interesse na sua contratação, o Flamengo já libera. Mas afirma que não vai pagar nada do seu salário, então se quisesse, teria que ser 800 mil por mês. Se nada mudar, quem sabe o Flamengo não aceita uma proposta, né? Porque o que é melhor para o Flamengo? Continuar pagando 800 mil por mês ou pagar 400 e ele ver livre do jogador pelo menos pela metade do salário e emprestado para outro time do Brasil ou do futebol da Arábia, que também é onde ele tem especulações. Enfim, tem essas aí as possibilidades. Bom, a fase do Marinho nesse ano que não é muito boa, né? Foram aí 16 partidas, nenhum gol e 3 assistências, e no ano passado 43 jogos com apenas 6 gols e 6 passes. Porém, deixei aqui o mapa de movimentação dele para vocês, onde dá para ver claramente que ele joga pelo lado direito do campo, mas pode jogar também de ponta esquerda. Mas ele não foi mal no Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Eu deixei aqui os números dele para vocês. É claro, partidas contra times da parte de baixo, né? Igual Curitiba, Avaí, aí depois bons jogos contra Corinthians, Santos e América. Mas teve uma nota média de 7,18, é uma nota muito boa. E os números também não são ruins na Série A. Por exemplo, foram 25 jogos, 4 gols e 5 assistências. A questão do Marinho é que foi o seguinte, ele jogou quase o dobro de partidas em outras competições e marcou apenas 2 gols a mais e 1 assistência a mais. Mas na Série A, então, ele participou de 9 gols em 25 jogos, sendo que ele entrou no segundo tempo em 9 deles, né? Então, acho que são números até bons pro atacante, que vinha sendo muito cornetado desde a Série A do ano passado. Então teve essa nota média muito boa, aí no caso pelo Flamengo, no Campeonato Brasileiro, mas em outras competições realmente foi muito mal, e nesse ano então arrumando confusão aí com a parte técnica, a comissão aí do Flamengo, um jogador que teve excelente passagem pelo Santos, principalmente em 2020, né, 24 gols e 8 assistências em 43 jogos, e o Santos também poderia ser um dos times a entrar nessa disputa pelo jogador, que tinha contrato com o clube até 2021, quando foi vendido por 7 milhões de reais
para o Flamengo. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo então o que acha do Marinho. Acho que seria uma ótima opção sim para esse time do Cruzeiro para jogar, seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Aos poucos o Wesley vem se encontrando nessa função, mas longe de ter um titular absoluto. Eu acho até que o Stênio esteja pedindo mais espaço por esse lado, mas um ataque ali, quem sabe, o Bruno Rodrigues, no centralizado Gilberto, na ponta direita o Marinho, poderia ser uma alternativa. Vale lembrar também que ele já jogou pelo Cruzeiro, né? Apenas um gol em 12 jogos lá na temporada de 2015, né? Quando veio do Ceará, não teve um desempenho muito bom. Bom, quero começar falando aqui sobre o Wagninho, jogador que está aí com seus 33 anos de idade, que é assim, ainda tem contrato com o Cruzeiro até o final desse ano, tá? Está emprestado ao Avaí, onde tem jogado com uma certa frequência e tem 6 gols marcados em 17 partidas até aqui, além também de uma assistência. Mas vale lembrar que ele começa a temporada muito bem, tá? Se não me engano, nos 9 primeiros jogos ele já tinha 4, 5 gols, enfim, vivia uma fase muito boa e tem contrato com o Cruzeiro até o final desse ano. E assim, foi contratado na gestão ainda do Ronaldo, né? Porque ele chega para disputar a Série B a pedido do Pesolano, do Ronaldo, mas no ano passado mesmo foram apenas 20 partidas, 1 gol e 2 assistências. Não jogou com frequência nenhuma, né, pelo Cruzeiro, e eu diria que foi um dos poucos erros, porque ele chega com esse contrato realmente muito longo. Outros atletas que não foram pedidos do Cruzeiro, do Ronaldo e tudo mais, que foram do Luxemburgo, do Alexandre Matos, se não me engano, foi, por exemplo, o Pedro Castro, que ainda tem contrato até dezembro de 2023, e o Wagninho com esse contrato bem longo, 2 anos, né, não é muita coisa, mas pelo que o Ronaldo fez, igual o Oliveira com contrato só de 1 ano, o Felipe Machado prorrogável por mais uma temporada. Eu achei esse um contrato longo, com certeza uma das exigências, no caso dos seus representantes, quando ele sai do Curitiba, que fez uma boa Série B e um bom ano de 2021. No total, 11 gols, 2 assistências em 48 jogos, né? Pelo Curitiba, já vinha de uma boa fase também no futebol lá do Guarani, em 2020, e no futebol lá da Coreia, desde 2016. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo. Acho que teria espaço o Wagninho nesse time do Cruzeiro, que né, realmente estamos sem muito pontas, mas não teve, apesar do início razoável com a camisa do Cruzeiro, acabou caindo demais de rendimento e nem foi utilizado na reta final da Série B. Se eu não me engano, o último jogo que ele fez pelo Cruzeiro, do nada, né? Ele começa como titular contra o Fluminense na Copa do Brasil. Se não me engano, foi isso, naquele jogo da ida. Quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários.